Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? O ditado já é antigo, em time que tá ganhando não se mexe. Então é natural que quando uma derrota acontece, a postura ou o treino de determinado atleta seja modificada. Jornalista por essência, eu me acostumei a perguntar um clichê propagado pelos próprios protagonistas do show: se a derrota é uma oportunidade de aprender o que você aprendeu com a sua derrota. E eu resolvi fazer esse vídeo porque uma declaração recente de Charles do Bronx provocou uma reação muito forte do público que segue a gente. O brasileiro admitiu no programa The MMA Hour que nunca assistiu e nunca vai assistir a derrota contra Islam Makhachev no UFC 280 no ano passado. Tem gente que caiu em cima achando que o brasileiro está renegando o resultado, não admitiu a derrota, isso pode ser ruim para o seu futuro. Resumir a sua derrota a uma noite ruim pode não ser o caminho. Assim como tem muita gente que não valoriza, acha que essa é uma função mais dos treinadores do que do próprio lutador. Então, antes de passar nossa visão, a gente resolveu ouvir duas opiniões de lados diferentes. Além de mostrar a declaração do Charles do Bronx, falamos com Beneil Dariush, próximo adversário do brasileiro no UFC 288, e também Cícero Coutinho, treinador de trocação do Charles. Nada, eu nem olho aquela luta. Eu nem olhei aquela luta. Todas as minhas lutas que eu perdi, eu já olhei. Essa luta foi a única luta que eu nem olhei e nem vou olhar. Ele lutou melhor do que eu, venceu. A próxima vez que a gente se encontrar, não vou mudar em nada. Vou continuar sendo o mesmo Charles andando pra frente, não mudarei em nada. Para quem acha que o Charles não assumiu o erro ou que acha que não fez nada de errado, eu fiz uma entrevista com o Charles em janeiro, durante a semana do UFC Rio, onde ele assume que sim, ele sabe que errou, ele só não vai apontar qual foi o erro que ele cometeu para não dar margem para os críticos apontarem o dedo. É uma atitude justa do Charles e até inteligente para que não pareça que ele está dando desculpa para o revés. Mas para quem gosta e tem carinho pelo Charles, depois da etapa de assumir ou não o erro, vem aquela de encará-lo. E por isso muita gente se surpreendeu quando o Charles disse que nunca irá reviver a noite de 22 de outubro de 2022 em Abu Dhabi. E para quem acha loucura, olha só que interessante o que o Dariush, próximo rival do peso leve, falou. You know, Charles has been saying that he never watched it and he will never watch the fight against Makhachev. What does that say to you? Because that's not common, right? Yeah, maybe he thinks he had an off night and he doesn't. Watching that fight is not going to help him because it's going to put doubt in his mind, if that makes sense. I guess that could be something that actually makes sense for him. The athletes, because sometimes I'm a coach. I'm not always. Sometimes I coach fighters, and athletes. It's very important. Their confidence is good. So little things can bother athletes. Little things can get in their heads and become something big. So he doesn't necessarily need to watch that fight. He's fought so many times, he knows what to do. So watching that fight could put too many doubts in his mind. So I guess I can understand why he doesn't want to watch that fight. Olha aí, a opinião de um lutador experiente que tem 26 lutas profissionais e entende muito mais de luta do que nós, meros mortais. Não rever a luta pode ser uma forma do Charles se proteger. Foi uma derrota dura, por que raios eu vou reviver aquele momento? O negócio é olhar pra frente, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E assim como eu, Gui Cruz e o Carlinhos já debatemos na resenha do Encaradas de toda quarta-feira, mais importante do que o Charles rever aquela luta é seus treinadores assistirem. Então por isso eu também conversei com o Cícero Coutinho, treinador de trocação do Charles do Bronx. E olha só o que ele disse. Eu posso falar um negócio pra você, sinceramente, de coração mesmo. Eu nem assisti essa luta também, mano. Eu não tive coragem. Eu vou ter que assistir, obviamente, né? Tá chegando na retazinha final. Uhum. Mas, de fato, eu tava lá e eu vi o que aconteceu. E o que eu vi lá não foi o Charles do Oliveira. Não foi o Charles do Bronx. O menino que a gente conhece. Foi como eu falei, foi uma noite, 5 minutos do dia ruim, né? Não uma história ruim, não uma luta ruim. Foi tudo perfeito, mas mérito pro oponente. Eu tava lá na íntegra, assisti. Acho que depois eu fiquei vendo alguns highlights e tal, mas a luta aconteceu muito rápido. Então eu vivi aquilo e sei, eu não precisava assistir de novo, saca? Porque eu tava lá no corner. Então, cara, sobre as pessoas falando, eu acho que tem muita gente querendo carinho, né? Na preocupação mesmo. De tipo, puta, tem que assistir e tal. Mas eu respeito esse momento dele, porque só o fato dele não querer assistir mostra o quanto ele é vencedor. Porque ele não aceita, né? A derrota, ele não aceita ter ficado no chão, não aceita ter tido uma má performance e foi buscar a melhora. Então, eu também, se eu fosse ele, eu também não assistiria. Porque não para que seja por ego, por alguma coisa do tipo, mas é uma coisa que mexeu com ele, porque
ele viu o quanto era melhor e viu o quanto o MMA é imprevisível também, né? Que nem sempre o melhor vai ganhar. Que às vezes um deslize ali, uma fração de segundo pode mudar tudo no jogo. E quando ele desceu no octógono, ele sabia onde a gente tinha errado e a gente veio consertando desde aquele dia. Desde aquele dia em Abu Dhabi a gente veio consertando. Mas vocês conseguem separar no sentido, tipo assim, beleza, o Charles não vai assistir, mas nós, treinadores, temos que assistir por conta da parte estratégica. Sim. É isso. Sim. Até porque a gente já vem assistindo todas as lutas do Charles, não só do Makhachev, e por sinal, o tópico mesmo vai ser essa luta do Makhachev agora pra gente, né? Falta, acho que 6 semanas para acontecer, então é a hora onde a gente vai começar a lapidar mesmo, né? Onde a gente errou e o que a gente vai fazer de melhor agora. Mas é muito interessante. Obviamente que o Diego já deve ter assistido bastante. Foi como eu falei, eu estava lá na íntegra, então eu sei tudo que aconteceu. Deu umas passagens rápidas, assim, mas parar para assistir ela ficar rodando ainda não. Mas pretendo. Então, embora Charles do Bronx não vá rever sua derrota contra Islam Makhachev, calma, seus treinadores vão. E considerando que o próprio Charles não vai, seus treinadores precisam estudar essa luta em dobro. Porque vocês podem até pensar, mas o Dariush é um cara diferente do Islam, não tem muito o que tirar daquela luta. É outro estudo, depende do ponto de vista. Podem ter certeza que o Dariush e sua equipe já assistiram a luta do Charles contra o Makhachev diversas vezes. Por quê? Porque as brechas que ficaram expostas na luta contra o Makhachev podem ser usadas pelo Dariush. Então, independente da noite ruim que o Charles teve, ele precisa se proteger. O inimigo não tem pena, nem mesmo sendo o Beneil Dariush o gente boa que ele é. E outro ponto aqui, se o plano do Charles é passar pelo Dariush para enfrentar no final do ano o Islam Makhachev, como ele tem declarado em diversas entrevistas, não rever a luta contra o Islam pode ser perigoso também para a parte mental. Se ele não gosta nem de pensar no que aconteceu no primeiro encontro, como será que vai estar a cabeça dele, qual será a reação dele quando olhar para o outro lado do cage e enxergar pela segunda vez o russo? São questionamentos normais de quem acompanha o mundo das lutas. Então, voltando, eu acho sim que para que não faça falta para o Charles ter assistido sua derrota contra o Makhachev, seus treinadores precisarão assistir essa luta em dobro. A verdade mesmo é que essa postura do Charles só faz esse barulho todo porque é o Charles do Bronx. Mas se isso vai afetar ou não o seu futuro, se essa postura é um acerto ou um erro, a gente só vai saber mesmo no próximo dia 6 de maio, pela UFC 288, direto de New Jersey. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Vocês estão do lado que pensam, pelo amor de Deus, Charlinho, rever a luta para não cometer o mesmo erro e não acontecer a mesma coisa de novo? Ou vocês estão do lado da galera que não valoriza e acha que o Charles está sim no caminho certo para vencer o Dariush? Comenta aí.